Boa tarde, você internauta aí da Web TV do Bocão News. A gente volta com mais um programa aqui para você que está em casa e hoje a gente vai falar de consórcio. Né? Muita gente tem dúvidas em casa sobre o que é consórcio, qual a diferença de um consórcio para um financiamento, é mais viável, não é? É mais caro, é mais barato? O que é taxa de administração? Para esclarecer todas essas dúvidas, a gente recebe aqui o Márcio Oliveira, ele é sócio-diretor da Mais Crédito, não é isso? Isso. Quanto tempo de mercado já, Márcio? No mercado já tenho 10 anos. 10 anos atuando nessa área. 10 anos nessa área. Então vai conseguir esclarecer as dúvidas da galera em casa. Com certeza. Então vamos lá, vamos começar pelo mais simples, de uma forma clara para quem está em casa saber. O que é um consórcio? Bom, o consórcio nada mais é um grupo de pessoas que se reúnem com o objetivo de adquirir um bem. Tá? A diferença dele para um financiamento o consórcio ele só tem uma taxa administrativa. Que essa taxa administrativa é diluído em todo o prazo. Sim. Então não tem juros. Tá? O financiamento hoje você tem uma taxa a partir de 1,9, quando é a melhor taxa que você tem de financiamento, e é um juros compostos. Tá? Então você termina pegando um bem que você acaba pagando 2 ou 3, a depender da taxa que você consiga de determinada administradora. Então, porque no financiamento às vezes engana. Você divide em tantas parcelas e acha que está pagando um pouquinho, mas no final das contas acontece isso aí que você está dizendo, 2 ou 3 vezes o valor do bem que você adquiriu. Porque o normal das pessoas a parcela cabe no bolso. Então você não faz... Não está nem ligando para quantas parcelas são. Pois tem que caber ali no mês. Você não faz a soma daquilo que você está pagando. O consórcio é um planejamento e ele é visto de duas formas. Você tem uma forma que você pode adquirir o bem mais de imediato, sim, como tem uma forma que você se planeja para adquirir o bem mais em longo prazo. Tá? Existe um grande mito que o consórcio você paga e nunca recebe. Sim. Recebe sim. Agora, o consorciado é que vai dizer quando que ele quer adquirir o bem. Como assim? Como é que funciona? Para o financiamento, vamos fazer uma comparação junto ao financiamento. Tá? No financiamento você tem que dar uma entrada para você estar comprando o seu automóvel, o seu imóvel. Certo. O consórcio, se você não tem nenhum capital, você vai se planejando, pagando uma taxa administrativa bastante pequena, tá? E você, aquele recurso que você tem, 10, 20, 30%, você oferta de lance para poder você estar querendo adquirir o bem naquele exato momento que você está precisando. Então, a partir do momento que você oferta aquele lance, você, trocando em miúdos para quem está em casa, você concorre com a quantidade menor de pessoas, ou seja, não com o todo, mas com quem está ofertando determinado lance. Justo. E aí você tem mais chance de ganhar. Justo. Justamente porque existem pessoas que estão dentro do grupo que estão se planejando, não quer comprar o bem de imediato. E aí concorre com o todo. Aí você concorre com o todo no sorteio, porém, quando você tem um capital para você ofertar de lance, você está saindo na frente daquelas pessoas que estão se planejando e não tem capital nenhum. Agora, no consórcio, por exemplo, um consórcio de veículo, tá, existem as assembleias onde acontecem os sorteios. Isso, isso. Existe também uma quantidade específica de bens sorteados para quem está pagando determinado lance, para quem está dando determinado lance? Como é que funciona isso? De acordo ao Banco Central, obrigatoriamente a administradora ela tem que tirar a cota do sorteio. Tá? Só que como as administradoras, ela junta o capital das pessoas que estão pagando em dia e dos lances ofertados, então, em média, ela tira um por sorteio e 3 a 4 pessoas por mês. Claro, tudo depende da administradora e do recurso do grupo. Então, normalmente, tira-se o sorteio e a média de 3 a 4 pessoas mensais no grupo. Um total de 4, então. 4 pessoas. Claro, existem administradoras que, às vezes, naquele determinado mês, tem muito recurso, ela pode tirar 10, pode tirar 8, pode tirar 15. Mas você fala essa quantidade no geral ou para quem deu o lance? Para quem deu o lance, porque o lance. O sorteio da Loteria Federal é uma pessoa por mês. Por mês. Pode acontecer de, naquele determinado mês, ninguém deu lance. E aí a administradora está com muito recurso no caixa, ela termina tirando mais de uma pessoa no sorteio da Loteria Federal. E o consorciado ele é sempre avisado disso? Sempre avisado. Recebe um telegrama, tá, avisando que foi contemplado e para manter contato com a administradora. Agora tem muita gente que tem dúvida em casa, aliás, século XXI é o século dos golpes. Golpe via internet, gente querendo dar golpe por todos os lados. Como é que a gente pode saber que uma empresa ela é realmente sólida para prestar esse tipo de serviço, confiar e adquirir o produto? Bom, existe
administradora, que é o Banco Central, né? Então, o Banco Central, existe uma lei que é a 11.795/08, que ela regulamenta o consórcio, tá? Então, você faz uma pesquisa, inclusive no Reclame Aqui, né? Que ele joga na internet, ele dá o resultado. Se você quer conhecer a empresa, o que é que você tem que fazer? Entra no site da empresa, vê qual a empresa que você está adquirindo o produto. Se possível, vá até a sede da empresa para saber onde ela se localiza, com quem você está tratando daquele produto. Porque às vezes muita coisa acontece porque às vezes as pessoas não querem ser atendidas na sua residência ou não querem ir até o local da empresa para ver onde está adquirindo o produto. Simplesmente compra por telefone. Então, por telefone, você não está vendo com quem você está tratando aquilo que você está adquirindo. Então, você tem que pesquisar. Sim. Tem que entrar no site, ver com que a empresa trabalha. Para daí você estar agendando a visita, tá? Para ver tudo direitinho, pesquisar tudo pegar que você todo o está fazendo. histórico, todo o precedente da empresa. Isso. A gente conversa com Márcio Oliveira, ele é sócio-diretor da Mais Crédito, a gente conversa sobre consórcio. Você que está em casa aí deve estar esclarecendo todas as dúvidas. Agora, Márcio, eu quero saber o seguinte, a procura por consórcio no Brasil tem crescido. A que se deve isso? A crise tem ajudado? O consórcio, muitas pessoas assim, não conheciam e não conhecem o produto consórcio. Tá? Por quê? Porque sempre direcionado para o financiamento. Então, atualmente, pela alta taxa de juros, então as pessoas estão começando a adquirir o consórcio. Então, o consórcio está tendo mais credibilidade. Porque, inclusive, anteriormente, há 35 anos atrás, sim, o consórcio ele era regulamentado pela Receita Federal. Então, algumas empresas abriram, venderam, fecharam. Depois passou a ser regulamentado pelo Banco Central. Então, as pessoas agora estão tendo mais confiança do que está se fazendo e está fazendo mais comparações. Porque se a taxa de juros sobe, você fica uma parcela que você não consegue pagar, então você procura um consórcio que você vai ter uma taxa administrativa diluída no tempo com um custo muito pequeno. Agora, essa taxa administrativa, ela não varia? Não. Por exemplo, se você existe em grupo, diversos tipos de grupos. Sim. Pode acontecer um grupo que tem uma taxa administrativa total de 14%. Sim. Pode acontecer um grupo que tem uma taxa total de 17%. Mas a partir do momento que você entrou no grupo, ela não varia. Por mês é aquela mesma taxa durante todo o processo. Todo o período. Mas o bem pode aumentar de valor, e aí isso interfere? O que acontece é o seguinte, como nós tínhamos falado antes, existem pessoas que querem de imediato e existem pessoas que querem no decorrer a longo prazo, né? Do tempo, a longo prazo. Então precisa ter alguma valorização do bem para aquelas pessoas que estão adquirindo o bem mais para frente, ela não fique depreciada. Porque, por exemplo, se você compra um carro hoje de 40 mil, sim, tá? Aí você deu o lance e contemplou seu carro de 40 mil. Pode ser que aquele carro, lá na frente que você tem uma referência, não seja mais 40 mil, seja 35 mil. Então não é justo, né, para aquelas pessoas que estão num prazo mais longo, não ter uma mudança no veículo. Então existem administradoras que o crédito, o bem é pela tabela FIPE, né, se o carro aumenta, a parcela aumenta um pouquinho. O carro baixa um pouquinho. E existe administradoras que o crédito é de ano em ano. Então ele não tem referência de um bem. É referência, por exemplo, na INPC, que é o Índice Nacional do Preço ao Consumidor, que é de ano em ano. Certo. Então não tem nenhum bem vinculado. A pessoa o consorciado ele vai saber que no ano ele vai ter uma pequena correção na parcela. Agora você falou sobre o reajuste do bem, né? E citou uma pessoa que compra um carro de 40 mil e daqui a algum tempo ele pode estar valendo menos, 35. Mas existe empresa que trabalha da seguinte forma, que o bem é só uma referência, né? Isso. Tipo isso. Um carro modelo, suponhamos um Siena. Pronto. É uma referência, daqui a 2 anos o Siena vai estar valendo menos, mas ali é uma referência, o valor é X. Isso. Funciona assim também? Funciona assim, porque assim, enquanto o veículo não está fora de linha, aquela referência ela continua a mesma. Se aquele veículo ele sair de linha, a administradora ela vai ver um bem que esteja dentro do valor, né, que o consorciado adquiriu,
para poder não subir muita parcela. Tá? Então ela troca aquele bem que saiu de linha, tira o Siena, por exemplo, e coloca o UP. Vamos botar só a referência. Coloca o UP para poder ficar equiparado o crédito que ele adquiriu. Quando o veículo baixa de valor, a sua parcela do mês também baixa. Tá? Então se você adquiriu o bem agora, poxa, eu adquiri agora, só que minha parcela subiu. Tá? Subiu naquele mês. Mas só que no mês seguinte, se o bem descer, valor, a parcela vai cair também. Então você tem uma pequena oscilação na parcela, tanto para mais como para menos. Para quem não adquiriu o bem, quando ele altera um pouco para mais, para ele está sendo bom. Porque se ele entrou num veículo de 40, no mês, daqui a 1 a 2 meses, o veículo ele foi para 40.500. Então, já teve a valorização para ele, foi perfeito. Tá? Então sempre vai ter, no consórcio de automóvel, vai ter essa pequena oscilação, se for administradora que seja tabela FIP. Se não for, só de ano em ano. Que é o INPC. Que é o INPC. Ok. E imóvel? Qual é o momento ideal? Quais os pré-requisitos para que uma pessoa possa entrar no consórcio de imóveis? Bom, o consórcio de imóvel, todo um consórcio, tá? Para você entrar, você está sendo credor. Então, quando você é credor, você não tem análise de crédito. Então, você pode entrar, você começa a participar do consórcio, pode ser sorteado, né, que você está dentro de um grupo de pequenas pessoas e você está concorrendo com menos pessoas todo mês. Porque se vai contemplando, você vai aumentando a sua chance de ser sorteado. Quando você é contemplado, você não tem prazo para você utilizar o seu crédito, tá? Inclusive isso é muito bom, porque você contempla, deixa o seu crédito aplicado, que em média dá 0,8% a 1% ao mês. Se a pessoa for contemplada, ela pode não usar o crédito ou usar quando bem entender. Ou usar quando bem entender. Tem até o final do grupo para ser utilizado. Certo. Então até se a pessoa tem um filho de 6 anos, já pensando no futuro, já faz um crédito, que no final do grupo, ou ele pode utilizar até para a faculdade, como ele pode utilizar para o filho e dar um carro zero para ele se locomover. Certo. Então, quando você é contemplado, aí sim que você vai utilizar, se você for utilizar o bem, você vai sair de credor, né, que você está poupando o seu dinheiro, para você ser devedor, porque você está comprando o bem e você vai ter que pagar. Então, a administradora precisa de algo que garanta que você vai honrar com aquilo ali. Tá? Existe a administradora que ela não faz uma análise de crédito, a garantia é o bem, como existe a administradora que ela vai ver se você pode honrar com as parcelas. E se essa análise for rejeitada? Geralmente as pessoas, quando acontece de ser rejeitada a análise por algum motivo, seja ele qualquer, ou existe administradora que você pode colocar uma avalista, como existe administradoras que você vai ter que fazer uma transferência para outra pessoa. Isso é só imóvel ou veículo também? Funciona dessa forma? Automóvel e imóvel. Certo. Todo tipo de consórcio. Como também nós temos o consórcio de serviço, que às vezes as pessoas não sabem. Você pode viajar, você pode utilizar para estudo, você pode utilizar para reforma, você pode utilizar para estética, você pode utilizar para um tratamento dentário. Então, para qualquer tipo de cirurgia, você pode utilizar o consórcio de serviço, que é excelente, com créditos a partir de R$5.000 até 19, só que se você quiser um valor um pouco maior, você tem que fazer mais de uma carta, né, para você utilizar. Agora, você falou com relação a essa questão do bem, né, que você pode esperar até o final do grupo para retirar o seu bem. Por exemplo, quem faz um consórcio de veículo, né, vamos supor que a carta seja R$40.000. Tá. Ao final desse grupo, ele é obrigado a adquirir um bem, um veículo, ou ele pode ter esse valor para usar em onde ele quiser, como ele quiser? Bom, se ele esperar o final do grupo, ele contemplou o crédito e quer deixar lá, não tem pressa, até o final do grupo. Certo. No final do grupo, ele vai receber o capital. Capital. Então, ele faz o que ele quiser com o dinheiro. Certo. Isso se ele foi contemplado e esperou. Contemplado e esperou. E se ele não foi contemplado, mas pagou até o final certinho? Pagou até o final a mesma coisa. Porque não vai ter mais ninguém, ele é o último, então ele vai ter que receber o dinheiro. Certo. Então, sempre eu digo que quem faz o tempo é o consorciado. Agora, se ele foi contemplado no meio do andamento do grupo e ele quer essa carta, ele não tem, ele tem que tirar o bem, tem que ter o bem.
existem duas situações. Ou ele compra o bem, ou 180 dias após a contemplação, se ele quiser o recurso em dinheiro, Sim. o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ligar para a administradora, ver qual o resíduo que tem de saldo devedor, ele quita o saldo devedor e pega o recurso em dinheiro. Aí se... Quitar à vista. Aí se eu não tenho o dinheiro para quitar o saldo, ele pode pedir para a administradora retirar da carta de crédito dele e quitar. Por exemplo, você tem uma carta de 40 mil, Sim. se passaram 180 dias da contemplação. Sim. Você pode ligar para a administradora, ô administradora, quanto é meu saldo? Ah, seu saldo é 10 mil. Devedor. Saldo devedor 10 mil. E você tem um crédito de 40. Aí você pode falar, ó, administrador, então faz o seguinte, pega do meu crédito 10 mil, quita meu saldo devedor e a diferença você me dá em dinheiro. Ou seja, simplificando, se ele pagou 30 mil e estava devendo 10, a administradora vai tirar 10 para pagar o que ele está devendo e vai dar os 20 a ele, é isso? Não, seria se ele tem 40 Sim. e está devendo 10, ela vai transferir para o consorciado 30 mil. E esse saldo devedor de 10? Ele quitou, ele não tem 40? Sim. Ele ligou, contemplou 40 mil. Sim. Pronto, ele contemplou 40 e chegou, ligou após 180 dias e quer recurso. A administradora, ó, o senhor Rafael, o senhor tem 10 mil de saldo devedor, como é que o senhor vai fazer? O senhor vai pagar ou o senhor vai retirar do seu crédito? Ah, eu quero retirar do meu crédito. Então, Sim. se eu tenho 40, eu quito 10, então ela vai transferir para minha conta 30 mil. 30 mil. Entendi. Agora, com relação a essa questão de taxa de juros, a pessoa, muita gente que está em casa aí não sabe como acompanhar esses índices todos que variam tanto no financiamento quanto para o consórcio, os índices que influenciam no consórcio. Tá. Qual é a maneira mais fácil de se resolver isso? Existe uma consultoria, a pessoa chega lá na administradora, vai ter toda essa informação, como é que funciona? A Mais Crédito, nós temos consultores especializados, tá? E nós trabalhamos com uma consultoria gratuita. Então, nessa consultoria, nós vamos dizer que tal administradora, ela tem uma correção, se for imóvel, né? Ela tem uma correção anual por um índice que eu vou... INCC. Então, o consorciado, o cliente, ele pode entrar no Google, coloca lá, consulta INCC e ver o período que ele está, nos períodos dos 12 meses, qual o percentual que está corrigindo o crédito. Então, tem como ser acompanhado. Tá, o tempo todo, agora sempre o cliente tem que perguntar qual o índice de correção, porque ele pode ser INPC, para automóvel ele pode ser IPCA, pode ser INCC para imóvel. Tem que ficar atento a isso. Tem que ficar muito atento em saber qual índice. Agora, para um consórcio, qual é o valor, o ideal desse valor que comprometa a renda familiar, que ele possa arcar com a parcela? Tá, o ideal que a parcela não pode ultrapassar 30% da renda. Então, vamos botar assim, mais simples, 3 parcelas. Então, se eu tenho uma parcela de R$300, no mínimo eu tenho que ter uma renda de 1.000. Porque aí 30% de R$1.000 dá 300, comporta a análise aprovada, tranquilo. Além disso, além do valor da parcela, o que é mais que a pessoa que está querendo adquirir um consórcio tem que ficar atento? O principal é ficar atento com quem você está fazendo. Esse é o principal, porque infelizmente existe, né, pessoas que, vamos botar assim, aproveita da confiança, tá? E não dá as informações condiventes com o produto. Então, às vezes, as pessoas gostam de palavras de enganar, né? É isso que eu ia perguntar. Existe muita propaganda enganosa nessa área? Anuncia uma coisa e, na verdade, não é aquilo. Tem aquele asteriscozinho lá embaixo na propaganda. Perante a isso, não. O que pode acontecer nem sempre quem está ali mostrando o produto, tá? Muitas vezes pode faltar ou até ter um esquecimento em alguma informação. Então, bastante que quanto mais o cliente perguntar, melhor. Porque aí ele tira todas as suas dúvidas. Ele diz que o cliente que mais pergunta é o melhor cliente. Porque se caso ocorra algo, ele sabe que ele perguntou e que obteve a resposta. E vai saber como resolver, a quem procurar. A quem procurar. Tá? Então, sempre que houver algo, você tem que procurar a pessoa que lhe vendeu o produto. Não adianta você procurar
somente a administradora cobrar, não, você tem que procurar a pessoa que lhe forneceu o produto para tirar a dúvida ou esclarecer algumas coisas que foram deixadas de perguntar. Tá? Agora, nesse sentido, existem muitas empresas na Bahia e no Brasil no segmento de consórcio. Qual o diferencial da Mais Crédito? Bom, o diferencial da Mais Crédito é que ela tem consultores especializados, tá? Consultores que têm treinamento todos os dias pela manhã, tá? Tem uma consultoria gratuita, tá? São pessoas que estão preparadas para vender o produto. E outra, os nossos consultores não estão preocupados só em vender, porque vender, querendo ou não, é uma coisa muito fácil, tá? Então, nós não somos vendedores de consórcio, nós somos consultores de crédito. Existe uma pequena diferença aí, porque quando se trata de consultoria, você escuta o que o cliente quer para ver qual produto que se adequa àquela necessidade dele. Quais áreas vocês atuam e qual o carro-chefe da empresa? Bom, o consórcio imobiliário é o carro-chefe. Temos o consórcio de automóvel, que você também pode adquirir moto, você pode adquirir lancha. Tá? Temos o consórcio de serviço. O consórcio de serviço, como eu já tinha dito, você tem várias coisas que você pode fazer com ele, e é simples, muito simples, que é só apresentar a nota fiscal. Você apresenta a nota fiscal, 72 horas o dinheiro está na conta da pessoa que prestou o serviço. Então, assim, geralmente, quando você usa o... Então, nesse caso, é antecipado. Você usa o serviço e depois recorre ao consórcio. Vamos botar assim, ou você dá um cheque para alguns dias, ou você paga, a pessoa lhe dá nota e você recebe o capital. Então você tem que ter a nota fiscal para poder você ter o dinheiro. Se for, vamos botar que você quer fazer um tratamento dentário. Sim. Né? Aí você vai procurar o dentista para poder... Ele vai passar o orçamento, dentro desse orçamento você vai dizer, eu tenho um consórcio assim do serviço. Ele aí, geralmente as pessoas deixam alguma coisa para poder até uma garantia para ele emitir a nota fiscal, né? E a gente apresenta, inclusive, a nossa empresa, que geralmente os dentistas ligam, sim, querendo saber se a pessoa está contemplada ou não. Então a gente mostra a carta da contemplação, tudo bonitinho. Ele emite a nota fiscal, 72 horas está na conta. Então o procedimento que ele vai fazer, vamos botar que hoje são 22. Vamos botar que o procedimento seja dia 30. Então, se ele entregar a nota hoje, quando chegar com 72 horas, o dinheiro já está na conta dele. Então, antes dele prestar o serviço já vai estar pago. Certo. Então assim, hoje, assim, o consórcio, as pessoas têm que passar a entender mais. Porque como tem aquela coisa do mito, como eu tinha dito, que nunca contempla, isso não existe. Não existe. Prazo tem, o bem tem que ser entregue, porque inclusive o Banco Central, como ele fiscaliza, existe um capital que ele fica retido da administradora. Para se caso a administradora venha a quebrar, por exemplo, o Banco Central ele faz a intervenção, tira aquela administradora e põe outra. Então o grupo ele não para. Certo. Então não tem o perigo, vou fazer com a administradora X. Então não existe o perigo de perder dinheiro. Fora que é muito mais vantajoso com relação ao financiamento, né? Muito mais vantajoso do que o financiamento. Inclusive o consórcio imobiliário, existe uma coisa bastante interessante, que você pode ter um financiamento feito, você pode fazer um consórcio imobiliário e você quitar o seu financiamento. Então vamos lá, hoje você tem um financiamento com a taxa de 12% ao ano. Sim. E o consórcio, você tem uma taxa a depender da administradora, você tem uma taxa de 1% ao ano. Mas aí você tem que ser contemplado lá para quitar cá. Contemplado, você quita. Ou dá um lance lá que seja. Isso. Você dá um lance, você contempla, chega, quero fazer a quitação do meu financiamento. Entra com o processo, faz a quitação do financiamento. Você pode comprar um imóvel na planta, tá? E você já tem um imóvel e quer um imóvel maior. Certo. Então, existe a administradora que você pode chegar lá naquele imóvel na planta e perguntar, existe um seguro de entrega de obra? Existe. Você tem um bem que você comporta aquele saldo que você tem, devedor do consórcio.
Então você pode colocar o seu bem que você tem como garantia e você quitar um imóvel que não existe. Então, na hora que você fizer isso, você vai ter um poder de barganha, né? Se o imóvel custa 400 mil, sim, e você está pagando um imóvel antes de existir, assim, ó, tem 300 mil. Então, para a construtora, isso é bastante interessante, porque ela está se capitalizando e evitando de pegar dinheiro emprestado no banco. Tá ok, então. A gente esclareceu as dúvidas aqui com relação a consórcio, diferença principalmente entre consórcio e financiamento. Com o Márcio Oliveira, ele é da Mais Crédito, sócio direito da Mais Crédito. E é isso aí. Tem algum recado aí mais para deixar o site da empresa? O nosso site é www.maiscredito.com. Tá? O telefone é o 71-3161-7142. Ok, a gente agradece a participação aqui. E é isso aí, a gente volta novamente com mais um vídeo aqui para você, uma entrevista muito legal, direto da redação da Web TV do Bocão News. Um abraço. Um abraço.